Eleições 2024. Partidos de centro são os que mais elegeram prefeitos neste domingo. E você vai ver ainda. Entre 26 capitais do país, apenas 2 elegem mulheres para comandar prefeituras. E ainda, não compareceu à votação no segundo turno. Saiba como e até quando justificar a ausência do voto. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias deste início de semana. Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro. E dos 20 prefeitos de capitais que tentaram um novo mandato, 16 conseguiram se reeleger. Desses, 10 conquistaram o cargo no primeiro turno e 6 no segundo turno realizado neste domingo. Vamos ver. O Tribunal Superior Eleitoral informou que do total de 3.038 prefeitos, em todo o Brasil tentaram reeleição neste ano, cerca de 80%, ou 2.460 conseguiram se reeleger. Entre as capitais, 20 prefeitos tentaram a reeleição e 16 conseguiram um novo mandato nas eleições municipais deste ano. Desses, 10 conquistaram o cargo no primeiro turno e 6 no segundo turno, realizado neste domingo. As capitais que tiveram prefeitos reeleitos foram Rio de Janeiro, São Luís, Vitória, Recife, Salvador, Macapá, Maceió, Rio Branco, Boa Vista, Florianópolis, São Paulo, Campo Grande, Manaus, Porto Alegre, Belo Horizonte e João Pessoa. Outros 4 prefeitos de capitais que tentaram se reeleger perderam a disputa já no primeiro turno da eleição, de acordo com o TSE. Com isso, o mandato deles se encerra neste ano nas capitais: Belém, Fortaleza, Teresina e Goiânia. Na eleição municipal de 2020, 13 candidatos tinham disputado a reeleição e 10 se saíram vitoriosos. Um prefeito de capital foi derrotado no primeiro turno e 2 no segundo turno. E os resultados das eleições municipais fortaleceram a centro-direita. Essa pode ser uma tendência para o próximo pleito de 2026, com as eleições para a presidência da República, Senado, Câmara e governos estaduais. Os partidos que mais têm motivos para comemorar são PSD e MDB. Eles conquistaram mais vagas nas prefeituras, incluindo 5 capitais cada. Apesar de oficialmente estarem na base de apoio do governo Lula, inclusive ocupando ministérios, as duas siglas pendem mais para a direita do que para a esquerda. Tanto que estiveram unidas na vitória mais importante desta eleição, a da capital paulista, onde Ricardo Nunes, do MDB, levou a melhor sobre Guilherme Boulos, do PSOL. Com participação tímida na campanha municipal, o presidente petista pode celebrar uma ligeira recuperação de seu partido, que voltará a governar a capital do Ceará depois de quase 8 anos. Em Fortaleza, Evandro Leitão venceu, por bem pouco, André Fernandes, do PL. Ao todo, o PT termina a eleição com 252 prefeituras, bem menos que as 885 do PSD, as 853 do MDB, as 746 do PP e ainda as 583 do União Brasil, as 516 do PL e as 433 do Republicanos. Apesar da força mostrada pelos partidos de centro-direita no pleito municipal, ainda é difícil projetar os nomes competitivos para a disputa nacional que acontecerá em 2 anos. Do lado da esquerda, Lula tem sinalizado que pretende disputar mais uma reeleição, mas o petista completou 79 anos nesse domingo e suas condições de saúde terão de ser levadas em conta para a decisão final. Como opções no campo progressista são falados nomes como o do ministro Fernando Haddad, do PT, do vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB e do prefeito reeleito do Rio, Eduardo Paes, do PSD. Bom, vamos conversar agora com a professora de Direito Público da Unianal, do Centro Universitário de Belo Horizonte, Virgínia Machado. Professora, bom dia para você, seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Tabata, bom dia a todos e a todas que nos assistem.
É um prazer estar aqui. Professora, é um prazer, é todo nosso. Eu quero começar falando sobre um dado muito preocupante. A cidade de São Paulo registrou o maior número de abstenções da sua história, né? 31,54% do eleitorado não compareceu aos locais de votação. Somados com os votos nulos, que foram 430 mil, e os brancos, 234 mil, são mais de 3,5 milhões de pessoas que não escolheram nem o prefeito reeleito Ricardo Nunes, do MDB, e nem Guilherme Boulos, do PSOL, que saiu derrotado. O total de abstenções, votos nulos e brancos, eles superam ainda a votação de Nunes, que teve mais de 3 milhões de votos. Qual a sua análise sobre essa questão, professora? Bom, realmente é um dado extremamente preocupante. Esses números em torno de 30% de abstenções repetiu, eu falo aqui de Belo Horizonte, repetiu aqui em Belo Horizonte também mais ou menos essa margem e nos causa grande preocupação com o futuro até da própria democracia. Porque quando eu deixo de ir votar, por quaisquer motivos que o sejam, né, exceto aqueles que me impeçam realmente, ou quando eu me dirijo até a urna e voto nulo ou voto em branco, isso pode transparecer uma descrença da população, do eleitor, para com aqueles candidatos, para com aqueles indivíduos que estão ali concorrendo. E não só uma descrença, mas eu posso pensar um pouco além. Talvez o eleitor ele não tenha observado ainda o tamanho da importância e da necessidade da sua escolha. Porque quando eu me abstenho ou quando eu voto nulo ou voto em branco, não significa que eu estou lavando as mãos. Alguns até falam assim, não fui eu que escolhi ele, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. A sua abstenção tem a ver com o futuro do seu município, do seu estado e até do seu país. Ou seja, se nós reunirmos aqui, como você mesmo disse, o número de pessoas que, de alguma forma, não depositaram seu voto válido, supera ao eleito. Se a gente pensar em primeiro turno, poderia ter um cenário diferente no segundo turno, não só em São Paulo, mas em outras cidades. Ou seja, este pensamento de que o meu voto não vale nada ou de que não são meus representantes, é um pensamento muito ruim para o eleitor. Ele tem que perceber o tamanho da importância e da força do voto. E eu digo mais, se você me permite, o próprio Estado brasileiro, o governo brasileiro, de uma forma geral, não só o governo federal, mas a gente precisa passar por campanhas de conscientização, por campanhas de mobilização dos eleitores. Daqui a 2 anos teremos eleições de novo. Se esses números se repetirem, é algo realmente temerário para a democracia brasileira. A gente ouve muito, né, professora, dessas pessoas que acham que estão lavando as mãos, como você bem disse, que acreditam, né, que os políticos, é tudo igual, não muda nada, mas também é preciso, né, que os eleitores entendam que cabe a nós também estudar o perfil dos candidatos, né? Dar de ombros é muito fácil, né? A gente precisa realmente estudar as propostas, estudar o histórico na política dos candidatos, para que a gente veja qual candidato ele está melhor qualificado para assumir as responsabilidades, as necessidades do município, né? É muito importante destacar isso também, que falta informação e também comprometimento dos eleitores, né? Com certeza, você falou algo extremamente importante. Eu acredito que passa por um aspecto cultural. Aqui no Brasil nós não temos esta cultura e entenda que eu não estou colocando apenas a responsabilidade tão somente no eleitor, tá? Nós somos processos, nós indivíduos somos produto de um processo social, né? Então, se essa sociedade, se esse Estado não vamos dizer assim, efetivo na comunicação, na transparência, na informação quanto à importância do voto, eu já vou ter algo que eu lavo as mãos. E, para além disso, onde que eu descubro quem é
aquele candidato, né? As informações dos programas de governo, pouquíssimas pessoas acessam. Algumas, vou te dizer, viu, Tabata? Eu sou professora de uma disciplina de políticas públicas e quando eu falei para os meus alunos esse semestre dos programas de governo de cada candidato aqui de Belo Horizonte, eles se assustaram. Ô, professor, eu não sabia que tinha isso, não sabia que isso acontecia. Ou seja, a gente precisa criar uma cultura política, de mobilização política, de senso crítico, de análise dos programas de governo, de verificar quem é aquele candidato, de onde ele veio, quais que foram os projetos, se ele já está na vida pública, que ele aprovou, e isso vai refletir no nosso voto. Permitir apenas que no dia da eleição eu me dirija até a urna e deposite um número aleatório, mais do que eu estar prejudicando todo o processo eleitoral no sentido de que eu não fiz a devida pesquisa, eu estou me prejudicando, porque aquele cidadão que eu depositei aquele voto, ele vai me representar e representar toda uma estrutura. A consciência política e a consciência crítica, essa é necessária que a gente desenvolva, né? Mas é um processo cultural de mudança de pensamento e de direcionamento dessa atividade política, principalmente para o eleitor. Né? A força da democracia vem do povo. A democracia existe para o povo e ele precisa tomar as rédeas disso de uma maneira efetiva, consciente, principalmente. Com certeza, professora. Agora eu queria falar sobre os tons de campanha, né? Nos últimos anos ficaram muito violentos, com muitos ataques, né, entre os candidatos. Ontem, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ele afirmou no início da manhã de ontem que a inteligência do governo interceptou mensagens de uma facção criminosa incentivando votos no candidato Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. Diante da gravidade da acusação, professora, o próprio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo afirmou, através de uma nota, que não recebeu nenhum relatório que indicasse a prática apontada por Tarcísio. A campanha de Guilherme Boulos reagiu e apresentou na noite de ontem uma notícia-crime ao Tribunal Superior Eleitoral contra o governador Tarcísio e o prefeito eleito Ricardo Nunes. Primeiro de tudo, professora, essa declaração de Tarcísio, ela pode ter tido efeito na escolha dos eleitores? E a segunda pergunta que eu quero te fazer é se Tarcísio e Nunes, eles devem responder por isso e podem ficar inelegíveis. Olha só, Tabata, primeiramente, me permita fazer uma pequena análise. Nos últimos anos, nós viemos numa crescente, né, uma tendência crescente de disseminação de notícias falsas ou minimamente duvidosas. Ah, mas as pessoas não vão acreditar. Elas vão acreditar. Existem públicos que vão acreditar, que não vão buscar na mídia, né, vamos dizer assim, na mídia séria essa informação ou qualquer mecanismo. Então, na minha perspectiva, e acredito que na maioria dos especialistas, as mentiras, né, que são dadas durante esse período, elas causam impacto, sim, para além da honra daquela pessoa que está sendo vítima, vamos dizer assim, o alvo daquela notícia falsa, né? Então, por exemplo, o Guilherme Boulos, a gente teve no primeiro turno a indicação de que ele era um usuário de entorpecente, a ponto dele ter que demonstrar isso via laudo médico, laudo de um laboratório dizendo que ele não tinha substância ali no seu organismo. Ou seja, isso afeta a honra daquela pessoa, mas para além disso, isso afeta a sua campanha, isso afeta o pensamento dos eleitores. Então, o eleitor passa a acreditar que aquilo é verdade. Sabe por quê? As pessoas que dizem essas notícias falsas ou minimamente duvidosas, elas são pessoas respeitadas. Ou seja, elas são vozes na sociedade. E nós, enquanto vozes da sociedade, eu como professora, você como comunicadora, nós temos que ter responsabilidade com o que falamos, porque o efeito social é muito grande. Nós atingimos pessoas que a gente sequer imagina. E dentro da campanha política, se imagina, sim, absolutamente todos e todas que podem atingir. Não acho que foi o determinante para a vitória do Nunes aí na cidade de São Paulo.
Acredito que não, já estava muito bem desenhado, as pesquisas já estavam indicando uma certa diferença, mas muita gente que poderia estar em dúvida, né, até mesmo de eleitores de outros candidatos que estavam decidindo seu voto no segundo turno, podem ter encaminhado seu voto para o Nunes. Não acredito, volto a dizer, que tenha sido o fiel da balança. Com relação à responsabilização, olha, nós já temos precedentes na justiça eleitoral brasileira no sentido de penalização de pessoas que disseminam notícias desta natureza, não só desta natureza, né, dessa gravidade, e às vezes até mesmo desse tom leviano com que ela é trazida. Falar de inelegibilidade, falar de cassação, falar de impedimento para assumir no dia 1º de janeiro, eu acho um pouco precoce. Mas as ações elas vão tramitar nas esferas competentes e é possível sim que haja penalização. Professora, perfeita a sua análise, muito obrigada pela entrevista. A gente poderia ficar aqui horas e horas analisando, falando, discutindo, né, sobre essas eleições. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas a gente retorna a nossa entrevista em breve. Muito obrigada, foi um prazer falar contigo. Eu que agradeço, ótimo dia. Um ótimo dia para você também, muito obrigada. A gente acabou de conversar com a professora de Direito Público, Virgínia Machado. E a seguir, se você não compareceu à votação no segundo turno, saiba como e até quando justificar a ausência. E agora na sua tela, imagens ao vivo de BH. Céu limpo, aliás, céu nublado, termômetros marcando 23 graus neste momento. Nós voltamos já. Nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 49 minutos. E somente 2 capitais elegeram prefeitas mulheres nessas eleições. Apesar de muito baixo, o resultado foi melhor que em anos anteriores, quando apenas uma mulher foi eleita entre as capitais. Entre as 26 capitais do país, apenas 2 vão ter mulheres à frente das prefeituras nos próximos 4 anos. Aracaju, no Sergipe, que elegeu Emília Correia, do PL, e Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em que Adriane Lopes, do PP, que foi reeleita. Em 2020, apenas uma mulher tinha sido eleita, Cíntia Ribeiro, do PSDB. Em Palmas, Tocantins. Nas 2 eleições municipais anteriores também, o cenário foi o mesmo, com apenas uma mulher cada, na gestão municipal. Emília Correia é a primeira mulher eleita prefeita da história de Aracaju. Ela tem 62 anos, é advogada, defensora pública aposentada e comunicadora de rádio e TV. Já a Adriane Lopes foi reeleita com 51% dos votos. Formada em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco, também possui formação em Teologia e pós-graduação em Administração Pública e Gerência de Cidades. Em 2017, foi eleita vice-prefeita de Campo Grande e, em abril de 2022, se tornou a primeira mulher a assumir a prefeitura da cidade, uma das 2 únicas gestoras de capitais do Brasil. E olha, quem por qualquer motivo não votou neste segundo turno das eleições tem agora 60 dias para justificar a ausência. Existem 2 caminhos. Um é o site do Tribunal Superior Eleitoral, onde o eleitor informa os dados pessoais como está no título eleitoral e o motivo de não ter ido votar. É preciso também anexar a foto da documentação que comprove as informações prestadas. Será gerado um código de protocolo para acompanhamento e o requerimento da justificativa. É possível fazer o mesmo procedimento pelo aplicativo e-Título, até mesmo protocolar os documentos. A única diferença é que o aplicativo pode localizar o celular onde está o e-Título. Se a justificativa for uma viagem que não aconteceu, a mentira será localizada imediatamente.
Quem não justifica a ausência está sujeito ao pagamento de uma multa de R$ 3,51. O problema, portanto, não é o valor, é o risco do eleitor ter o título suspenso ou ficar impedido de realizar concursos públicos. Então, se você precisa fazer a justificativa, faça o quanto antes, porque, olha, hoje, às 11 horas da noite, se encerram as inscrições para o concurso público dos Correios. São 3.511 vagas para serem preenchidas imediatamente, com salários iniciais de até R$ 6.800. As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, e a taxa é de R$ 39,00 para o cargo de nível médio e R$ 42,00 para as vagas de nível superior. É necessário fazer o pagamento via Pix ou boleto até amanhã, terça-feira. O exame está previsto para acontecer no dia 15 de dezembro, então boa sorte. E no Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer um local paradisíaco no continente africano. Nós estamos falando da praia Ponta Preta, em Cabo Verde. Vamos ver. Localizada na Ilha de Sal, em Cabo Verde, a Praia Ponta Preta é um dos destinos turísticos mais deslumbrantes do arquipélago. Famosa por suas areias brancas e finas, o local se estende ao longo de uma costa de águas cristalinas que variam em tons de azul e verde e forma um cenário paradisíaco. Um lugar oportuno para praticantes de esportes aquáticos devido às condições favoráveis de vento e ondas. Muito bonito, né? E é claro que nós vamos agora com uma câmera ao vivo conhecer um pouquinho mais de Ponta Preta. Saindo do Brasil, vamos para Cabo Verde. E por lá agora são 13 horas e 54 minutos. Além das suas características naturais, a praia Ponta Preta, ela possui uma boa visibilidade embaixo d'água. E a Ilha do Sal, onde fica localizada, é o ponto turístico mais explorado do país. Conta com um clima extremamente seco, quase não chove por lá, viu? E no país, olha só que bacana, o idioma oficial é o português. Então, isso facilita muito a comunicação, principalmente para nós brasileiros. E com a vista da praia de Ponta Preta, a gente encerra esta edição. Obrigada pela sua companhia. Uma excelente semana para você e até mais.